Oi amigos, estamos aqui com mais um vídeo do Papo de Player. Bom, eu tava preparando algumas aulas, pensando em algumas coisas pra fazer para o nosso curso que tá rolando, né, que eu tô fazendo. Tá rolando não, tô fazendo. Se você não sabe que curso é esse, é um novo curso de desenvolvimento de jogos que vai estar aparecendo um card aí pra você, falando mais sobre. Mas esse vídeo aqui é sobre o que aconteceu enquanto eu estava organizando isso. Eu pensei qual era o jogo mais simples de pixel que eu poderia fazer em pixel art, e aí eu tava olhando, dando uma pesquisada, eu lembrei daquele jogo do dinossauro do Chrome, né? Você com certeza já deve ter jogado aí, que aparece pra você quando você está sem internet, é o que tá passando aí agora. Eu falei, e se eu fizesse um remake desse jogo, né? Não sei se alguém já fez, com certeza alguém já deve ter feito aí pelas internet, mas eu decidi fazer o meu, e é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma imagem do jogo, né? Então peguei lá uma imagem para pegar como referência, e aí eu comecei a refazer esse dinossaurinho aí no Azpride. A gente também tem um vídeo aqui falando sobre o Azpride, como começar nesse programa. Eu faço pixel art lá, também vai aparecer, está no card aí para vocês, vou deixar alguns vídeos aí nos cards para vocês darem uma olhada. Eu peguei a imagem, ajustei ali o tamanho, criei um novo arquivo e comecei a fazer do zero, porque eu queria pegar mais ou menos ali como era a forma do nosso dino, né, o nosso dinossauro aí, bonitinho. Depois que eu terminei a forma, né, depois que eu fiz ali o dinossauro, eu peguei algumas referências, porque eu queria trazer um pouquinho ali, pegar mais ou menos como é a cor, como geralmente utiliza a cor desse dinossauro aí. Isso daí, é claro que alguns são tudo teoria, mas enfim, a gente entende que é um dinossauro. E para poder ter uma base de qual seria o tamanho, né, dos pixels, das artes desse jogo, eu decidi fazer o dinossauro em 16 por 16 pixels, e a partir daí eu ia fazer as outras artes. Eu não queria que ficasse muito simples, né, porque eu queria dar a ideia de que foi um remake, né, evoluiu um pouquinho, mas também não queria colocar detalhe demais, não queria colocar 32 por 32 ou mais, porque ia demorar muito, e a ideia não era essa, era fazer um remake, era refazer o jogo rapidinho, né, da forma mais simples possível. Aí eu deixei 16 por 16, e aí eu comecei a pegar as cores das referências que eu peguei ali na internet. E como no jogo original não dá pra você ver se o dinossauro ele tá feliz, se ele tá triste, tá preocupado, eu decidi acrescentar isso no nosso joguinho. Eu deixei ali um dinossaurinho um pouquinho mais feliz, né? Sempre sorridente, correndo e sorrindo. Aí eu acrescentei o chão, acrescentei também ali, coloquei um background, né? Já pra gente começar a imaginar como ficaria o game. Então coloquei o chão, fiz alguns detalhezinhos bem simples, alguns pixels soltos ali, e parti para o próximo passo, que foi o cacto. Então mais uma vez eu comecei a olhar a referência, peguei ali a forma do cacto e peguei também outras imagens, né, ver mais ou menos quais outros tipos de cacto que nós temos aí no mundo. Então eu fiz ali 3 tipos, 2 ficam só de paisagem e um vai ser realmente aquele que o dinossauro tem que pular. E eu fui acrescentando coisas no céu, né, coloquei ali uma iluminação para representar o sol, mudei algumas cores também. Comecei a criar, enfim, um cenário ali como se fosse a fase 1 que estivesse rolando no jogo. Eu gosto de fazer isso, uma simulação do jogo, né? Como seria o jogo visualmente se ele já estivesse pronto. Coloquei as nuvens só pra ficar um pouquinho mais bonitinho ali, o céu não ficar tão vazio, né? Tudo bem que é num deserto, né? Tem poucas nuvens lá, mas eu coloquei pra ficar bonitinho. E também umas pedrinhas. Beleza, eu acho que o cenário já tá ok, o personagem tá ok, mas antes de começar realmente a programar, eu peguei o personagem e comecei a animar as perninhas dele, né? Já pra gente ter ideia de que ele vai estar correndo ali no deserto. Então eu fui lá no Azpride, comecei a mexer, comecei a criar a animação, e ele ficou desse jeito aí. Aí eu separei o personagem daquele projeto que tinha tudo e criei o projeto lá na Unity. Joguei o personagem dentro da Unity e depois selecionei ali todos os sprites, né, os 4 sprites, 4 frames que eu fiz para animação do personagem andando. Joguei dentro da Unity, já fiz ali a animação do personagem. Bom, e aqui vai um passo muito interessante. Eu não queria que as nuvens elas estivessem passando enquanto o personagem tá correndo de maneira repetitiva, né? Então o que eu fiz? Eu fiz 4 padrões de nuvens. Como vocês estão vendo aí, eu fui separando, fiz 4 padrões, são as mesmas nuvens, mas um frame tem 4, outro tem uma nuvem só, para poder dar uma diferenciada no céu durante o jogo. E eu fui lá, joguei esses sprites das nuvens na Unity, peguei uma nuvem e testei um código que ia fazer a nuvem sempre estar andando para a esquerda. A primeira vez ela foi pra direita, mas aí eu esqueci, coloquei ali o sinal de menos e depois tudo funcionou corretamente. E aí o que eu fiz? Eu criei um objeto, né, que eu chamei de controlador, que ele ia estar criando, né, ele ia spawnar
algumas nuvens do lado de fora da câmera, ou seja, do lado direito do nosso jogo. E como a nuvem já tinha um código de que sempre ia estar andando para a esquerda, então esse controlador ia criar uma nuvem, ela ia andar para a esquerda. Criar uma nuvem, ela ia andar para a esquerda. E ficou desse jeito. Bom, mas aí ficou tudo igual, né? Ficou a mesma nuvem sempre. Então eu acrescentei uma função que ele faz um sorteio, né? Um sorteio de 4 números. Dependendo do resultado, ele vai summonar, né? Ele vai spawnar sprite diferente. Se o resultado for 1, vai spawnar uma nuvem. E se for 2 ou 3, vai spawnar outros tipos de nuvens, já que eu fiz 4, lembra? E aí ficou desse jeito aí. Bom, coloquei o céu e aí futuramente eu troquei esse sol, não gostei muito, principalmente porque eu deixei ali um background azul, mas eu troquei depois. Na parte do chão eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a nuvem, deixei também 4 modelinhos ali do chão e o código, o controlador do chão vai spawnando ali pedacinhos diferentes, né, de chão. E eu coloquei objetos ali que eu chamei de margem, né, que são a tarja do lado esquerdo e do lado direito, para poder cortar um pouquinho ali, fazer um crop, né, no nosso joguinho, para ele não ficar Full HD. Ele é meio cortadinho ali, para limitar mesmo a visão do jogador, ficar mais vertical. Além de um sprite também ali que eu deixei marrom, que eu coloquei abaixo do pedacinho de chão que eu criei. Beleza, mas esse personagem ele tem que pular, né? O jogo do dinossauro é isso, você tem que pular alguns obstáculos, alguns cactos. Então a primeira coisa é fazer um chão. Eu criei ali um objeto invisível e ele só tem um colisor, que eu coloquei ele bem fininho, um colisor verde que vocês estão vendo aí. E também coloquei um colisor no meu personagem, tá? Então, por que eu tenho que fazer isso? Já até tem algumas aulas de Unity aqui no canal explicando isso, porque eu tenho que identificar se o meu personagem ele tá pisando no chão ou não. Aí eu fui colocando esse código, né, pra gente conseguir identificar, e depois também fiz o código do pulo. E aí o personagem ele começou a pular. Mas o que é interessante nesse jogo é que se você aperta rápido o botão de pular, que eu coloquei aqui o espaço, então se eu apertar rapidamente o espaço, ele faz um pulo pequeno. E se eu deixar o espaço pressionado, ele dá um pulo que demora um pouquinho mais a cair. Então é um pulo mais longo. E para fazer isso eu tive que acrescentar mais algumas linhas. O resultado tá aí. Mas depois deu tudo certo. Aí com os cactos que não encostam no personagem, que é só de paisagem, e com as pedrinhas, eu coloquei aquele mesmo código de spawnar itens aleatoriamente. Eu também fiz 4 padrões de imagens, 4 sprites diferentes, para cacto de paisagem, para pedrinha também. E aí é igual, é a mesma coisa, o mesmo código, aquele mesmo tipo de controlador. Só que o interessante de notar é que eu sempre vou criando novos objetos, ou seja, vai sempre ocupando mais espaço. E mesmo que o jogador não veja, existe diversos objetos no jogo, e isso vai deixando o jogo cada vez mais pesado. Eu precisava fazer um sistema que destruísse, que tirasse esses objetos do jogo. Como você está vendo aí do lado esquerdo, só vai aumentando a lista de objetos. Olha, eles vão sendo criados e indo embora, sendo criados e indo embora. O jogador não vê, mas tá lá. Aí eu criei um objeto invisível também ali do lado esquerdo, que o jogador também não vê, e ele tem um colisor. Então toda vez que o objeto encostava ali, ele era destruído. Então o objeto ele era criado do lado direito da tela e destruído do lado esquerdo. E o jogador não tem nem ideia que isso acontece. Bom, e aí eu comecei a colocar o cacto que é o inimigo, realmente. É aquele cacto que se você encostar, você perde o jogo. É aquele cacto que você tem que pular. Eu coloquei ele com um controlador semelhante aos dos outros objetos. Eu só coloquei um, só que no código dele tem o seguinte: se der um certo resultado ali no sorteio, ele vai summonar um cacto. E se der um outro resultado, ele não summona. Isso porque às vezes ele pode vir uma sequência, né? Uma sequência de cactos, e às vezes ele não pode mandar nenhum. Então a pessoa que tá jogando vai ficar na atenção. Será que vai vir um cacto agora? Será que não? Então ela tá sempre prestando atenção para ver o que vai acontecer durante o jogo. E aí eu tive esse resultado, ó. Mas isso aí é rapidinho, é molinho de resolver. E tive que também regular a distância, né? A altura do pulo. Assim é a criação de um jogo. Você acrescenta uma mecânica, uma função nova, e algumas coisas podem ser modificadas por causa disso, podem ser influenciadas. Aí a gente vai ter que ir regulando, né? A gente tem que fazer o balance do jogo.
Eu adicionei um colisor depois do cacto, né? Esse colisor ele fica dentro do objeto cacto. Toda vez que o personagem cair ali atrás do cacto, ele vai acrescentar um ponto, né? Porque eu coloquei para cada cacto que a pessoa pular, ela vai receber um ponto. Então eu coloquei aquele colisor ali, é um objeto invisível, e também criei a HUD para a gente colocar a pontuação ali do lado direito superior. Então, toda vez que o personagem pular o cacto, ele vai encostar nesse objeto que é invisível, né? Então, toda vez que ele encostar nesse objeto invisível, vai ser acrescentado um ponto lá em cima, e ficou assim. E aí alguns bugs foram acontecendo e eu fui tentando modificar, né, principalmente na parte da velocidade, porque a partir do momento que o tempo vai passando, o jogo tem que ir aumentando a velocidade para ficar mais difícil, e isso dava problema toda vez na criação dos objetos, né? Os objetos estão sendo criados do lado direito, eles vão ficando mais rápidos, e aí a velocidade da criação, né, ela também não avançou, então ficava descompassado, então dava alguns bugs de sprites, enfim. Aí eu consegui resolver depois de muito tempo. Isso não vai aparecer aqui no vídeo, mas demorou um pouquinho. E pra finalizar, toda vez que o personagem encostava no cacto, eu tive que colocar que ele ia morrer, depois a fase ia reiniciar. Beleza, fiz isso, tranquilo. Eu fui em um site que tá aparecendo aí pra vocês, peguei 3 sons. Eu fiquei lá testando alguns e eu decidi colocar 3. Um de pulo, um de morte e um de pontuação, né? Toda vez que você atravessa, passa por um cacto, você vai receber um ponto e vai fazer um sonzinho. E aí acrescentei esses sons e ficou assim. E quando eu pensei que tinha acabado, né, enfrentei esse bugzinho aí. Não é nem um bug, às vezes você acrescenta, igual eu falei, você acrescenta uma função e acontece algo desse tipo aí, ó. Como eu tinha que esperar um tempinho pra que o som de morte tocasse por completo, aí a sombra do personagem continuou avançando. Aí eu só coloquei pra quando encostar no cacto, a sombra ser destruída também. E pronto, aí o jogo ficou pronto. Eu vou colocar um link aqui na descrição, caso você queira baixar, né, o jogo tá aí pra vocês, é só vocês pegarem e jogarem aí no computador de vocês, do Dinochrome, foi o nome que eu dei por enquanto. E tem outras coisas também que poderiam ser acrescentadas, então, sei lá, vai da sua ideia. Se você quer que eu acrescente o pássaro, ou quer que coloque alguma outra coisa, ou mais fases aí no jogo, no Dinochrome, né? Comenta aí que você gostaria que fosse acrescentado e joga aí, o link tá na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo, eu mostrei aí o joguinho que eu fiz essa semana, né? Enquanto eu trabalhava, enfim, no tempinho que deu eu fiz, e espero que você tenha gostado. Um grande abraço pra você e valeu!